Olá a todos, mais uma dica sensacional de inglês americano com James Scallop. E eu vou logo avisando, esse vídeo não é para qualquer um, não é para todos, é só para aqueles que dizem assim: eu gostaria de falar inglês perfeitamente semelhante a um nativo americano. Ouça, esse vídeo não é para todos, é só para quem almeja a fala, a comunicação de maneira perfeita, como um nativo americano. E essa dica que eu vou dar hoje é mais uma instrução, ela é indispensável, ela é sensacional para quem tem essa visão, para quem tem essa meta, esse alvo. Eu já vi alguns vídeos de professores dizendo que para falar parecendo um norte-americano, você precisa criar algumas contrações ou usar algumas expressões, ao invés de usar um vocabulário X, usar um vocabulário Y, isso não tem nada a ver. E está muito além do que de pronunciar corretamente. Pronunciar corretamente não significa necessariamente que você vai falar ou soar como um nativo americano, ok? Existe uma coisa chamada, vou tentar adiantar e ser mais objetivo nesse vídeo, chamada tongue placement. Tongue placement. Eu vou explicar o que é tongue placement. Tongue placement é a colocação ou posicionamento da sua língua no momento de pronunciar uma determinada palavra. Tá? Eu queria que você prestasse atenção, tá, nessas 4 letras que estão aparecendo aí. E eu queria te dar um exemplo simples para você entender, que muito brasileiro erra. Então vamos começar com 2 palavrinhas básicas aqui, cão e gato. Okay? Cachorro em inglês, que é dog, muitos brasileiros falam dog, dog, dog. E gato, que no caso é cat, muitos brasileiros falam cat, ou cat, mas é cat. E o que tem em comum essas 2 palavras no momento de pronunciar? Dog, cat. Você vê que não é dog, é dog, e não é cat, é cat, cat, cat. O que tem em comum é a consoante inicial de dog e a consoante final de cat. A língua, ela tá no mesmo posicionamento, ou seja, ela tá no que chamamos de alveolar. Eu não vou usar esse termo porque talvez você não vai entender, mas em uma explicação mais simples, a língua, ela sempre precisa tocar no céu da boca, tá? Eu não disse para você acompanhar essas consoantes, essas 4 consoantes aí embaixo? Pois é, você vê que tem a consoante D e a consoante T. A consoante N e a consoante L também se posiciona no mesmo lugar. Elas são colocadas no mesmo, a língua é colocada no mesmo lugar na consoante D, T, N e L. Tá? Vou dar um exemplo em português. Essa palavra, por exemplo, senhor, 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 senhor. Quando você pronuncia senhor, senhor, aonde a sua língua está na boca? Ela está lá embaixo, está na parte central, ela não se mexe. Se ela não toca no céu da boca, provavelmente você vai errar várias palavras. Não errar. Você vai falar de uma forma diferente, estranha, esquisita. Brasileiros que falam dog, ao invés de falar dog, dog. E brasileiros que falam cat, ao invés de falar cat, cat. Outros falam butt, ao invés de falar butt. O norte-americano, ele consegue perceber, muitas das vezes inconscientemente, imperceptivelmente, embora é passível de compreensão, né, que ali, nessa pronúncia do brasileiro, teve alguma coisa diferenciada, alguma coisa diferente, que é detectado que essa pessoa ela é de uma outra região, de um outro lugar, de um outro país. Bom, mas aí eu quero te falar uma coisa interessante. Eu quero mostrar uma palavra interessante para você, que é essa palavra que está aparecendo aí, ó. Como é que você pronuncia essa palavra que está aparecendo aí? Cuja tradução é acidentalmente. Algo que foi feito sem intenção ou sem querer. Vamos lá, eu vou te explicar uma coisa legal, muito legal nessa palavra. Eu vou te explicar 2 coisas. Uma é importante e a segunda é importantíssima. Presta atenção. 2 coisas que eu vou te explicar nessa palavra. A primeira é importante, indispensável, e a segunda é importantíssima. É 2 vezes mais importante do que a primeira. Então vamos lá. A primeira coisa é a explicação das vogais, tá? Você consegue ver que aí tem 4 vogais. A primeira vogal é a vogal tônica, é um A amplo, tá? A boca abre, A. Logo em seguida, você vê a vogal I e a vogal E, tá? Assim você conhece no Brasil. Essa vogal I é S e a vogal E é dan, sudden, sudden, tá? É neutra, ou seja, é átona, não tem ênfase, tá? Não há esforço, é a vogal neutra. Depois da vogal A, ela totalmente desaparece. Ela não existe, ela não é pronunciada nessa palavra. Pronto, te expliquei uma coisa importante. Te expliquei as vogais. A primeira, ela é aberta, tônica, ampla, A, né? A segunda e a terceira vogal, o I e o E, é totalmente neutralizado, átona, e a letra A não existe, você não pronuncia. Por quê? Tem um porquê. Agora eu vou te explicar o que é mais importante sobre as consoantes, tá? A primeira letra C, a primeira consoante é a letra C. Essa consoante se produz um som, porém sem vociferação. E esse som é k, 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 k. Então fica a, ok? Vamos lá.
Essa consoante D, agora presta atenção. Te expliquei sobre o som emitido da primeira consoante, que é um C, é chamada de consoante sem vociferação, porque você não faz uso das cordas vocais. Agora presta atenção, consoante D, consoante N, consoante T e consoante L. Nessas 4 consoantes dessa palavra, que são as consoantes em destaque aí embaixo, são as consoantes, as 4 consoantes, aonde a língua fica na mesma posição, tá? Ó, então, dan, língua sobe, dan, já foi junto, já foi o D e o N. Se o dan, ó, dan, nesse som, ó, dan, eu pronunciei as 3 consoantes. Eu pronunciei o D, o N e o T. Se fosse um brasileiro, se você fosse ler isso abrasileiradamente, você ia ler acidentale. Acidentale. Se você fosse ler abrasileirado, presta atenção, você ia ler a segunda sílaba, den, acidentale. E não é assim. Só nessa sílaba, dan, li. Eu não disse que o A desaparece, então, dantly. Então, essa pronúncia, como americano, fica accidentally. Ok? É assim que se pronuncia. D, N, T, L. Todas as palavras com essas 4 consoantes, tá? A língua fica na mesma posição, na parte superior, no céu da boca, ela precisa tocar lá, ela precisa se manter lá. Por isso que a pronúncia ela sai assim. Bom, agora uma outra coisa interessante. Mais uma palavrinha aqui. Antes de ir para a próxima palavra, perdão. Tá vendo que na palavra accidentally, tá? O N, tá? Isso é uma curiosidade legal. Talvez você não percebeu o T, tá? O T, ele meio que some porque o N, ele abafa, eles não estão na mesma posição, o N e o T. Então o T meio que desaparece. E isso é uma regra quase que absoluta. Toda palavra na qual o N está antes do T ou o T após o N, o T tem tendência a sumir, porque eles estão na mesma posição, tá? Da língua. Agora só mais uma palavrinha aqui para concluir, essa aqui, ó. Como é que você pronunciaria essa palavra? Óbvio, o brasileiro ia falar Atlanta, né? Atlanta. Mas considerando as regrinhas, tá? As regrinhas, vamos entender uma coisa. Primeiro vogal. A primeira e a última vogal, ela tá neutra, ou seja, não há ênfase, tá? É átona as vogais. A segunda vogal, ou seja, a vogal do meio, é a vogal tônica, onde tem a ênfase, onde é a vogal tônica. Agora vamos lá, TL, estão na mesma posição. Depois NT, a língua está na mesma posição. Hoje eu estou explicando sobre colocação da língua. Então vamos com calma. Ó. Então você vai falar esse primeiro, né? Atlanta. É assim que o americano pronuncia essa palavra. Atlanta. Por quê? Porque o T e o L, a língua está na mesma posição, assim como o N e o T. Então a língua ela mantém lá, tá? Na parte superior, no céu da boca, tocando. Atlanta. A língua subiu, ó. Atlanta. Não tem nada de Atlanta. Então, como eu disse, esse vídeo não é para todos, não é para qualquer um, é só para quem quer entender a perfeição do inglês. Então, se você quer falar inglês perfeitamente como nativo, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Essas consoantes D, T, N, L, tá? A língua, ela fica na mesma posição em qualquer palavra que você vê com essas 4 consoantes. Existem alguns termos, né, fonético a ser usado. Né? No entanto, eu tentei explicar com simplicidade, ok? Meu nome é James Scala, eu sou professor de língua estrangeira, particular, sou dublador, tradutor. E, se você gostou do vídeo, compartilhe aí com alguém, com alguma pessoa, ok? E, para mais dicas, segue lá no meu canal. Meu canal é mais de arquivos, mas sempre tem umas dicas interessantes. Gostou? Até a próxima.